Fala galera, seguindo aqui os nossos estudos acerca de geopolítica, que a gente está começando a trabalhar, a gente precisa entender um pouquinho dos nossos modelos, dos nossos sistemas econômicos. E a gente tem que entender do que estamos falando. Por quê? Vamos lá. A política dos estados, e aí quando eu digo estados, eu falo estado de nação, ela é muito determinada por qual tipo de administração da economia que esse estado vai impor. No decorrer da história, nós tivemos dois grandes modelos de administração da economia, dois grandes modelos de sistemas econômicos. Esses são modelos que têm o objetivo central de mostrar um parâmetro de administração das riquezas. E aí, cada um com seu objetivo. Um com o objetivo de atender as demandas de indivíduos específicos e outro com o objetivo de atender uma demanda maior da coletividade. E aí eu quero que você tenha muito cuidado com isso, porque isso não significa dizer que um modelo é ruim e outro é bom, ok? Galera, o nosso primeiro modelo é o modelo capitalista, ok? Ele vai ter origem lá no processo das grandes navegações. Lá onde a gente vai ter a transição do modelo mercantilista para o que nós chamamos de capitalismo comercial. O modelo mercantilista ele acreditava na acumulação de riquezas a partir de uma administração onde os estados buscassem ter uma balança comercial positiva. O que é a balança comercial positiva? Tem que entrar mais dinheiro do que sair. E aí quando eu falo em dinheiro aqui, na riqueza, a riqueza aqui são os metais preciosos. O capitalismo comercial, ele centraliza no comércio o potencial de acumulação de riquezas. E aí, se o comércio é o meu principal vetor de acumular riquezas, o que a gente vai ter aqui no capitalismo comercial? Nós vamos ter um Estado que intervém na economia a partir de um processo de busca por novas rotas comerciais. E aí, buscar novas rotas significa buscar novos mercados, buscar mais matéria-prima. E esse é o momento onde se desenvolvem as grandes navegações. Esse modelo de administração onde um Estado extremamente participativo intervém na economia financiando essa expansão marítima comercial vai entrar em declínio ali na transição do século XVIII para o século XIX, onde no contexto inglês a gente vai ter o desenvolvimento da Revolução Industrial. E aí dentro da Revolução Industrial surge algo que é muito interessante, que é o pensamento liberal. O liberalismo que surge aqui nesse contexto de virada do século XVIII para o século XIX, a gente está falando ali em aproximadamente 1770, vai ter como um dos seus principais teóricos um rapaz chamado Adam Smith. E o Adam Smith vai falar o quê, galera? O Adam Smith vai falar que o Estado ele não deve intervir na economia, porque, segundo os preceitos liberais, a gente vai ter o quê? Um processo de autorregulação da economia. Segundo o liberalismo, o mercado ele vai se autorregular a partir da chamada mão invisível. A mão invisível seria o quê? A competição. O liberalismo ele acredita justamente nisso, que a partir de competição os preços tendem a se equilibrar e o consumo tende a aumentar. Por que o consumo precisa aumentar, galera? Porque a indústria consegue produzir mais em menos tempo. A gente está falando aqui em um modelo de administração do capitalismo onde, a partir do desenvolvimento das indústrias, os estados começam a acumular mais divisas, mais riquezas. E aqui eu quero que você entenda que a riqueza ela vai deixando de ser um metal precioso e vai passando a ser o quê? Uma moeda, que mais para frente vai virar uma informação de fato. Esse modelo liberal ele vai ser fundamental para que no decorrer do século XVIII e no decorrer do século XIX a gente tenha o desenvolvimento da atividade bancária. E aí, quando os bancos começam a se desenvolver, a gente vai ter o surgimento do capitalismo financeiro, que vai
que vai ser atuante principalmente ali na virada do século XIX para o século XX. O capitalismo financeiro ele vai coexistir com essas ideias liberais? Sim, galera. Porém, é dentro desse momento de capitalismo financeiro, onde a atividade bancária concentra a produção da riqueza, onde você não consegue produzir sem ter um financiamento bancário, é nesse momento que a gente vai ter a queda do liberalismo. Por que o liberalismo ele vai cair? Porque a gente vai ter aqui, dentro desse capitalismo financeiro, uma grande crise que vai afetar o sistema financeiro e também vai afetar o sistema industrial, que é a crise de 1929. A Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York. A gente vai ter um processo de superprodução na indústria que vai trazer o quê? Uma quebra do sistema econômico liberal daquele momento, fazendo com que dentro desse contexto bancário a gente tenha uma grande intervenção do Estado na economia a partir de uma doutrina chamada de keynesianismo. Os ideais de John Maynard Keynes serão muito importantes para que os Estados Unidos consiga sair da crise do modelo liberal. O Keynes acreditava que o Estado ele deveria intervir na economia para gerar bem-estar social, a partir de quê? Grandes obras públicas, socorro a bancos e assim por diante. Deu certo? Deu, ok? Porém, gerou um processo de encarecimento do Estado. E eu quero que a gente entenda que a gente já está entrando no contexto de Segunda Guerra Mundial aqui. Um momento onde a economia e a política do mundo começam a ficar muito aquecidas e a gente vai ter um grande desenvolvimento tecnológico. Esse é um desenvolvimento tecnológico que vai fazer com que a riqueza cada vez mais se transforme em uma informação. Esse é o nosso atual modelo capitalista, que é um modelo de capitalismo informacional. Ele vai começar a se colocar como dominante de forma mais concreta a partir dos anos 70, quando a gente vai ter as grandes crises do petróleo, a crise de 73 na Guerra de Yom Kippur e a crise de 79 na Revolução Islâmica no Irã, ok? Qual é a principal característica desse capitalismo informacional? A riqueza é uma informação e, além de ser uma informação, eu vou ter uma administração que é de cunho neoliberal. E agora a gente precisa entender o que é o neoliberalismo. Se o liberalismo acredita que não deve intervir na economia, o neoliberalismo ele acredita nisso também. Só que esse processo de não intervenção no neoliberalismo é uma não intervenção de maneira concreta. Então eu não posso ter um Estado que tenha grandes empresas públicas, eu não posso ter um Estado que tente trazer bem-estar social de todas as formas. No neoliberalismo a gente vai ter um Estado que vai ter o papel de regular a economia. E se preciso for intervir, ele vai intervir. Quando? Em momentos de crise. O modelo capitalista ele é o nosso modelo hegemônico na história. Ele vai se opor a algo que muitos teóricos chamam de antítese ao capitalismo, que é o modelo socialista. O modelo socialista ele vai ser desenvolvido por um rapaz chamado Marx, ok? E o Marx, lá no Manifesto Comunista, ele vai trazer a ideia de que os trabalhadores eles deveriam se unir para tomar os chamados meios de produção. E aí a ideia de Marx, onde ele traz a ideia do chamado meio de produção, que eu vou chamar aqui de meio produtivo, e a oposição ao proletariado, vai fazer com que a gente tenha uma nova forma de analisar a economia. Marx falava que os meios de produção eles são concentrados dentro de uma classe pequena que vai acumular riqueza. O que é um meio de produção? O meio de produção seria a empresa, a indústria, assim por diante. E o proletariado é aquele que vai vender a sua força de trabalho, é o trabalhador. Para o Marx, os proletários, os trabalhadores, eles deveriam se unir para tomar os meios de produção. A partir do quê? A partir de uma revolução socialista. Então eu estou falando na construção de um Estado que vai intervir na economia e de um Estado que vai tentar de todas as formas tornar tudo igual. O objetivo do socialismo é fazer com que a sociedade, em algum momento, chegue ao que nós conhecemos como comunismo.
E aí eu quero que a gente entenda a nossa primeira diferença aqui. Socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Comunismo existiu do ponto de vista teórico, sim. Em modelo administrativo, teve um Estado comunista? Não, ok? A gente tem Estados socialistas. Estados fortes que tentam diminuir desigualdades. O socialismo científico e o socialismo utópico, eles são as ideias que foram lá desenvolvidas pelo Karl Marx, ok? Trazendo a ideia de que deveria, a partir de uma revolução, chegar-se a um Estado que tivesse tudo comum a todos. A prática é que o socialismo que ocorreu na história, que é o socialismo real, ele não conseguiu alcançar esse objetivo de tornar tudo igual a todos. Quando a gente fala no nosso socialismo real, no nosso socialismo prático, vivido, nós temos alguns casos que são muito interessantes, como o caso soviético. Um caso onde a gente teve um socialismo de economia planificada, ok? Onde existia um Estado muito forte, um Estado interventor, um Estado que era o produtor das ações econômicas, mas que não conseguia distribuir as riquezas de forma igualitária. Quando a gente pega o caso chinês é um caso muito interessante porque na China a gente tem o que muitos chamam de socialismo de mercado, ok? Ou capitalismo de Estado. Eita, peraí, vamos lá. O que aconteceu no caso chinês? O caso chinês é um caso onde manteve-se uma característica política do socialismo. Então a gente está falando em quê? Na ideia de que existe um Estado que é forte, um Estado que é monopartidário e de um Estado que vai impor a chamada ditadura do proletariado, ok? Mas, porém, do ponto de vista econômico, existe uma economia aberta ao capitalismo, onde existem empresas privadas, onde existe propriedade privada e assim por diante. Galera, quando eu pego o bolivarianismo é uma corrente que vai surgir no final do século XX, ok? Na América Latina. É claro que existe uma raiz histórica disso que é lá do século XIX, tá? Mas o bolivarianismo que nós entendemos hoje é um modelo onde existe um antagonismo ao socialismo chinês. Por quê? Se a China faz uma política fechada e uma economia aberta, aqui a economia é fechada e a política aberta. A gente está falando em quê? Num socialismo de base democrática. Uma utopia que foi muito buscada durante a Guerra Fria. A gente pode pegar os casos da Hungria e da Tchecoslováquia como exemplo. Então eu estou falando em uma política, um governo de característica democrática e uma economia de caráter fechado, de caráter intervencionista do Estado. Existe uma observação aqui de um tipo de socialismo que pode aparecer na nossa prova, que é a chamada social-democracia, que é um socialismo que busca, a partir da democracia, então não estou falando num rompimento a partir de revolução, como no socialismo científico e utópico, um socialismo construído a partir de uma vertente democrática, onde existe um Estado que tente trazer o chamado bem-estar social. Como que o Estado vai trazer bem-estar? Intervindo na economia para gerar o quê? Emprego, renda e assim por diante. Fala, galera. Tchau, tchau. A gente continua nos nossos próximos módulos.